Boa tarde, hoje é quinta-feira, 15 de abril de 2021. Vamos conferir no calendário? Olha aqui a coluna da quinta-feira, encontramos o dia 15, a terceira quinta-feira do mês. Teremos mais 2 quintas-feiras. Hoje vamos produzir a nossa caixa de lenga-lenga. Olha como ficou a minha. Ontem vocês fizeram a produção da lenga-lenga acrescentando mais objetos. Mas a lenga-lenga é para brincar. E nada melhor do que ter a sua caixa de lenga-lenga, não é? Eu já fiz a minha. Vamos conferir como é para fazer essa caixa? Você vai precisar de embalagens de papelão. Eu deixei alguns exemplos aqui de embalagens que eu tinha aqui em casa. Professor é desse jeito. Acho que todo mundo que conhece um professor raiz, sabe que todo professor tem algum cantinho de lixo, né? Algum cantinho de tranqueira, de cacareco. Eu tenho caixas de gelatina, tem essas caixas maiores de pizza, tem essa caixa de filtro de papel para passar café. Com certeza você tem caixas de papelão na sua casa. Pode ser caixa de sapato, tá? O importante é que seja de papelão. Não precisa comprar caixas, comprar papel para fazer. A gente pode reutilizar materiais que seriam jogados fora e ainda, além de brincar, a gente ainda ajuda o meio ambiente. Olha que bacana! Você também vai precisar de régua, de lápis, pode ser canetinha também, caneta normal. Vai precisar de cola, pode ser fita adesiva, tá bom? Durex, fita crepe, pode ser cola líquida. Essa era a cola que eu tinha. Vai precisar de tesoura. As crianças, por favor, tesoura sem ponta. Se for tesoura com ponta, o adulto que tem que usar. E é opcional papel para encapar. Eu não encapei as minhas caixas, mas eu tenho umas tirinhas de papel. Quando eu uso aquelas cartolinas e sobra a tirinha, eu guardo. E eu usei a tirinha só para escrever o nome da lenga-lenga na minha caixa, só para identificar. Você pode, se preferir, encapar as suas cartelas, a sua caixa, com papel de presente, sabe aquele papel de presente que a gente não joga fora? Se você quiser fazer e dar uma cara mais profissional, pode usar contact, que é adesivo. Então nem precisa da cola, ele já tem a cola. Você pode escolher a opção melhor, tá? O meu, eu só marquei o nome da caixinha com a tirinha de papel, nem encapei. Que o importante não é a beleza, o importante é ter as cartelas para brincar. Como fazer? Olha, numa caixa grande como essa de pizza, ou nas pequenas, não importa. Você vai abrir as caixas. Abra as caixas. Cuidado para não rasgar a caixa, tá? Abra com cuidado, porque nós vamos reaproveitar esse material. Se ele tiver rasgado, não dá para reaproveitar. Recorte as abas das laterais. Tá vendo aqui? Essas abinhas já estão recortadas. Isso aqui nós não vamos usar. Nós usaremos essa parte grande. Reserve os quadrados maiores. Então, cada caixa vai ter 2 quadradões assim maiores. As laterais que você recortou, pode jogar fora. Aqui eu deixei como exemplo da caixinha de gelatina. Não importa o tamanho da caixa, o procedimento é o mesmo. Então, eu tenho a caixinha inteira. Primeiro eu vou abrir a caixa. Olha, deixei riscado aqui as partes que eu não vou usar, que são as laterais. Recortei tudo, descartei as laterais, isso aqui eu não vou precisar, fiquei só com essas partes aqui, olha.
os quadrados maiores. E tem mais uma dica. Tá vendo que o quadrado ficou assim pontudo? Depois eu dou uma arredondada com a tesourinha, recortando só os cantinhos, porque a gente espeta o dedo nessa beiradinha aqui. Então, para evitar ficar se espetando, a gente dá uma arredondada aqui nas laterais. Se você for usar uma caixa maior, como esta, recorte o papelão em cartelas menores, tá bom? Se ele for grande. Então, olha, nessa caixa aqui, eu consegui dividir ao meio, na vertical e na horizontal, e depois eu dividi aqui também. Desse pedaço, eu consegui fazer 8 cartelas. Então, elas ficaram assim quadradinhas e depois eu arredondei as laterais, tá? Olha, arredonde os cantos das cartelas para não se furar. Olha como que ficaram as minhas cartelas. Então, eu tenho cartelas que eu fiz de caixinhas de gelatina e eu tenho aquelas cartelas que eu reaproveitei a caixa de pizza. Tudo isso ia para o lixo. Agora não, agora viraram cartelas. Como fazer então? Você já recortou suas cartelas. E agora? Preencha as cartelas de acordo com a lenga-lenga. Você pode conferir lá no seu livro. Olha, minha caixa tinha um sino, então eu preciso fazer a cartela do sino. Depois, na minha caixa tinha um chocalho. Preciso fazer a cartela do chocalho. Olha lá, o sino plim-plim. Anoto sino plim-plim. O chocalho, tchum-tchum. Então, tem o desenho do chocalho, tem a palavra chocalho, tchum-tchum. Você pode fazer isso com as palavras da lenga-lenga do livro e com as palavras que eu coloquei de sugestão naquela atividade de produção de ontem. O prendedor plec-plec, o fusca vrum-vrum, a mola toim-toim, a buzina bibi. Você também pode criar outras cartelas com outros objetos, com o som que eles fazem, e aí o seu jogo fica mais divertido ainda. O que precisa ter em cada cartela? Preencha as cartelas com o desenho, o nome da ilustração, a palavrinha que mostra qual é o som, qual é o barulho da figura. Então, eu tenho o desenho do prendedor, eu tenho o nome dele, prendedor, e o som dele, plec, plec. E a caixinha? Olha, aqui eu peguei uma caixinha de chiclete. Sabe aquelas lembrancinhas que as professoras enviaram ano passado? Eu enviei uns chicletes para vocês e guardei a caixinha. Como eu já falei, todo professor raiz tem um cantinho de cacarecos. Eu aproveitei a caixinha e só coloquei a identificação do jogo. Identifique sua caixa com o nome da lenga-lenga. O nome dessa lenga-lenga é Minha Caixa. Isso vai ficar de um lado. E do outro, a primeira frase do lenga-lenga. A primeira frase é: Na minha caixa tinha... E aí a gente vai tirando as cartelas de lá de dentro para falar o que tinha. Eu preferi só usar as tirinhas de papel que eu tinha para identificar o nome da parlenda e a primeira frase. Se você preferir encapar a caixa inteira, não tem problema nenhum, ela ficará linda. Como brincar? Você já fez a sua caixa, já preparou as cartelas, e agora? Como que faz para brincar com essa caixa da parlenda Minha Caixa Tinha? Você pode, em roda, juntar várias pessoas,
sentada no chão, sentado na cadeira, mas em roda. E a caixa vai passando de um em um. Cada pessoa, na sua vez, tira uma cartela. Fala a primeira frase da lenga-lenga e completa com o objeto que está na cartela que retirou. Então, é a minha vez. Eu tirei uma cartela e vou falar assim. Na minha caixa tinha... Olha, eu tirei a cartela do telefone. Então, eu falo. Na minha caixa tinha um telefone. Todos da roda repetem. Na minha caixa tinha um telefone. Depois eu falo o som. Falo o objeto e o som dele. O telefone trim-trim. Todos da roda repetem. O telefone trim-trim. Depois disso, passa-se a caixa para o próximo jogador continuar. Lembrando que o próximo, vamos fazer de conta que ele tirou a cartela do chocalho. Ele vai falar, na minha caixa tinha um chocalho. Todo mundo repete, na minha caixa tinha um chocalho. Ele fala, o chocalho tchum-tchum. Todo mundo fala, o chocalho tchum-tchum. E agora a gente tem que repetir, o telefone trim-trim, telefone trim-trim. Porque essa é a regra dessa lenga-lenga, né? Cada vez que aumenta um objeto, a gente fala dele, mas repete os outros. Um outro jeito de jogar, agora não é em roda. Quando for viajar de carro, para brincar na viagem. Sabe aquelas viagens longas que a gente fica igual o burrinho do Shrek? Já chegamos! Né? Vocês já viram o filme do Shrek que ele vai para o reino tão distante? As crianças costumam fazer essa mesma pergunta que o burro faz no filme, né? Durante a viagem. Então, para passar o tempo, você pode brincar na viagem. Deixa lá na caixinha, no banco de trás. Alguém fica com a caixinha na mão e vai sorteando as cartelas e recitando. E todos os outros repetem. Olha, uma pessoa fica com a caixa e vai retirando as fichas e recitando para os demais passageiros repetirem. Conforme vão aumentando o número de objetos, quem se perder e recitar na ordem errada, sai da brincadeira. É claro que quem está com a caixinha vai poder ler, vai poder conferir, mas os demais passageiros não, eles vão ter que puxar da memória a ordem correta. Como brincar parte 3. Você pode brincar também sozinho. O 1 era uma brincadeira de roda, o 2 era com os outros passageiros do carro. Agora é sozinho para treinar a leitura. Cada cartela retirada é organizada em fileiras. Como precisa repetir as cartelas anteriores, basta fazer a leitura delas em ordem. Então, vamos supor que você está brincando sozinho. Já tirou o fusca, o prendedor, a mola e o sino e está treinando a leitura. A imagem te ajuda a ler o que está escrito e te dá pistas de qual é o som que também está escrito. Quanto mais você jogar, mais você vai guardar na sua memória a forma escrita do sino, da mola, do prendedor, do fusquinha. O teu cérebro vai registrar como uma fotografia, como se escreve o nome dessas imagens e até o som que elas fazem. Mas você está treinando a leitura. Você já tirou essas cartelas. A próxima é o chocalho. Aí você vai brincar. Na minha caixa tinha um chocalho. Na minha caixa tinha um chocalho. Chocalho tchum-tchum. Chocalho tchum-tchum. O sino plim-plim. O sino plim-plim. A mola tonton. A mola tonton. O prendedor plec-plec. O prendedor plec-plec. O fusca brum-brum. O fusca brum-brum. Nossa, fica até sem fôlego. Você brinca e treina a leitura. E quanto mais fizer isso, também treina a sua memória. Como brincar parte 4? Adaptações. Esse mesmo jogo a gente pode modificar ele. Independente de ser em roda, com mais jogadores,
ou no carro com outros passageiros, pode-se optar por. Então, essa adaptação é quando você joga com outras pessoas. Letra A. Pode ler as cartelas já sorteadas para não errar. Igual eu falei na dica anterior, deixa as cartelas aparecendo para todo mundo ver, para não errar a ordem. Nesse caso, estamos exercitando a leitura. Ou letra B, que é a mais desafiadora. Não pode ler as cartelas já sorteadas, mas vai ter que falar na ordem certa. E ainda assim acertar a ordem. Nesse caso, além da leitura, só na hora que retira a cartela, apenas da cartela sorteada no momento, também trabalhamos a memória, porque só pode ler na hora que tira ela da caixinha. Depois que junta com as outras, não pode ler mais. Outra adaptação. Você pode criar uma caixa só de objetos e seus sons, como a que estudamos na aula de ontem. Ou fazer uma outra caixa com animais e os sons que eles fazem. Olha, por exemplo, o gato, e eu falo, na minha caixa tinha um gato. Todo mundo repete. Depois eu falo, o gato miau, miau. E todo mundo repete. E vou acrescentando outros animais. Ou misturar objetos e animais numa mesma caixa. Olha, quando for brincar sem poder ler, vai ter que ter muita memória, né? Porque agora tem bicho e objeto na mesma caixa, tudo misturado. Eu quero ver a sua caixa, da sua perlenda. Faça em casa, reaproveite as caixas que você tem. Vamos ajudar o meio ambiente, treinar a leitura e treinar a memória. E é claro que na hora de produzir, estaremos também treinando a escrita na hora de preencher as cartelas. Encerramos por hoje. Quero ver as suas caixinhas da Lenga-Lenga. Tchau!